Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje será diferente, mas antes de começarmos, eu vou dar um avisozinho prévio. Eu sei que eu parei de postar vídeos aqui shorts, né? Tem mais ou menos um mês, eu me lembro disso. Eu comecei ontem a voltar. É porque eu acabei tendo uns assuntos pessoais para me resolver e tudo. E também valendo lembrar que eu vou estar postando vídeos desse tipo de assunto, relatos que ocorreu comigo e histórias de terror que eu tô criando, né, nesse momento por enquanto. Então, vamos embora pro vídeo. Eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade e eu era uma pessoa que gostava de levar água pro quarto. Sempre tinha um copozinho verde com uma tampa branca. Ele era verde claro. E eu enchia ele de água, para não ter que se levantar da cama e beber água. Então, a minha cama era encostada na parede e ficava uma frecha para me colocar o copo ali. E ele não caía. E eu dormia de rosto para a parede, sabe? Meu rosto era virado para a parede e eu não gostava de dormir com o rosto virado para a porta do quarto. E nesse exato momento que eu acabei deitando na cama, eu senti alguma coisa sentar nela. Do meu lado, sério mesmo. A parte quando você senta na cama, você sabe que uma parte dela desce. Você sente alguém sentando ali. E eu me lembro que começou a ecoar gritos de socorro e pedido de ajuda no quarto. E eu não conseguia se mover na cama e nem nada do tipo. Eu tava ali congelado e tudo. E eu lembro que eu acabei pegando, no sono não, mas acabei desmaiando, vamos dizer assim. Eu acabei indo para outro lugar, outra dimensão. Que existe, sempre tem os nomes, né? As transição espiritual, ou você consegue fazer viagem astral sem saber que você pode fazer isso. Então eu acabei indo parar em um local diferente. Tava escuro, luzes bem claras mesmo, tinha casas do lado e o chão era estrada mesmo, sabe? Cheio de buraco, rachaduras e tinha um panfleto embaixo, no chão jogado assim. E tinha, nele dizia, eu lembro perfeitamente, nele tinha 3 fotos de 3 caras. E dizia que eles eram psicopatas que estavam matando a maioria da população naquele local. Nenhum policial conseguia encontrar ou rastrear eles por alguma coisa que eles deixam. E o local estava todo bagunçado e na frente tinha um hospital gigante, enorme mesmo, com as estruturas já, sabe, velha. E eu entrei nele. Eu lembro que dentro, assim que eu entrei, a primeira coisa que eu senti foi o mau cheiro, o odor, sabe, aquele cheiro de ferrugem. E eu via que algumas paredes tinham mancha de sangue em cima daquelas luzes no teto penduradas, sabe? Algumas tinham cabeça, olho, partes de corpo espalhadas no chão. Tinha um balde que eu me lembro que quando eu olhei pro balde, foi até na hora que eu ia vomitar. Eu lembro que quando eu olhei pro balde, tava cheio de sangue, tripa, olho, língua, metade de uma orelha. Nossa, tava horrível. Nariz também. E tinha uma escada para você subir. E a voz tava gritando: ajuda, socorro, essas coisas. Eu fui indo ao som da voz. Só que tinha uma porta, né, que dava para o outro andar, que era o segundo. Tinha o primeiro, o térreo, o primeiro e segundo andar. E eu fui direto para ver de onde a voz estava vindo. E aí eu lembro que a porta estava trancada e não conseguia abrir. Aí tinha algumas portas que estavam abertas. Eu estava testando todas. E sempre tinha uma charada para você resolver.
dentro de cada porta, dentro de uma porta sempre tinha uma chave que abria outra porta que tinha um crachá ou algum cartãozinho, sabe, para você abrir uma porta e vice-versa. E sempre em cada andar era desse jeito. Eu lembro que eu acho que era terceiro ou foi quarto andar, que foi onde foi minha primeira morte. E foi com uma serra elétrica. Eu lembro que o cara tava vindo louco com a serra elétrica. A serra elétrica é pesada em si, até para correr. É perigoso até ela. Pode fazer você cair com o peso. E eu lembro que ele tava vindo louco. E eu olhei para trás e uma parte do rosto dele, perto do olho, era arrancada, sabe? E aí eu tava correndo, só que eu acabei tropeçando em uma quinazinha, sabe? Tipo, como se fosse um degrau. E aí eu caí. No que eu caí, o cara veio em cima. A serra elétrica passando pelo meu corpo. E, mas você voltou? Não, eu fiquei por lá mesmo. Eu tava em um loop quase infinito. Não infinito, mas foi quase. Se não, se eu não tivesse feito uma burrice no final dessa história. E aí eu indo, vai e vem. E então cada andar se repetia, as portas se fechavam e as charadas com o tempo mudava. E aí eu ia tentando achar a chave ou o cartão para abrir outras portas. E quando eu consegui chegar à porta principal, que era de onde a voz estava saindo pedindo de ajuda e socorro, eu cheguei lá, tinha uma garota na maca, sabe, com as mãos presas, como aquele negócio que parecia cinto, prende a mão com fivela e tudo. Eu tava tentando arrancar, tirar aquilo, mas eu tava tão, tipo, no desespero, que eu não percebi que tinha um cara que chegou, não percebi a porta abrir. Então o cara que chegou me deu uma martelada na cara. Foi quando eu virei. Que eu virei e vi o martelo bem na fuça. Aí minha cabeça se estatalhou. E eu voltei tudo de novo. E cada vez que eu voltava, se eu chegasse num ponto, por exemplo, a pessoa tava gritando do quinto andar em uma porta. Aí você abre a porta e encontra ela. Mas no final de tudo você acaba morrendo. Se isso ocorresse, ela poderia perder um braço, ou uma perna, um olho, orelha, essas coisas. Então, no que eu morri umas 2 vezes fazendo isso. Chegando lá e acabava morrendo. Aí eu tinha que ser rápido o suficiente. Eu vi uma faca, né, em cima de um balcãozinho assim. Aí eu acabei pegando. Só que quando eu virei, ela já estava sem as duas pernas. Aí minha mente pensou como eu ia carregar essa pessoa. Ela era criança, não era adulta e nem nada. Então eu consegui arrancar as amarras, né, do braço e do pescoço também que tinha em cima do peito e na cintura. Eu consegui serrar, cortar as amarras. Aí eu peguei ela e botei nas minhas costas e comecei a andar, não a correr, mas sim a andar. E ela já tava fraca, o sangue pingando no chão. Ela falava, mas descia sangue da boca, sabe? E a voz dela não era tão rápida. Ela falava em pausas. E eu me lembro que ela falou pra mim que tinha um bequinho estreito, que se você fosse indo por ele, você dava de cara pra porta de frente, ao lado, um beco ao lado da porta de frente de saída do hospital. Aí eu disse, mas dá pra gente passar sem precisar se encostar entre as paredes? Aí ela dá, eles só não conseguem passar pelo local e vai ficar louco procurando nós. Então a gente acabou indo pelo bequinho. E quando a gente chegou, né, eu acabei encostando ela na parede, né, botando ela no chão. E aí, quando ela já tava no chão, o sangue jorrando das pernas, o osso pra fora, tudo. E aí ela falou, olha, antes que eu vá embora, você precisa saber que
pra você sair daqui, você precisa me cortar o meio, sabe? Fazer uma cirurgia de louco. Aí ela falou que porque eles tinham pegado a chave e costurado em uma parte de um local do estômago, pra ninguém sair, né? Ninguém precisa sair de lá. Aí ela disse que eu precisava fazer isso. Aí eu falei pra ela que eu me lembro disso. Eu falei já, não sei, com dó e ao mesmo tempo assustado demais. E aí eu falei pra ela que eu não ia fazer isso. Ela disse, você precisa, senão você vai ficar nesse loop infinito e não vai sair daqui nunca. Eu me lembro que eu olhei pra ela, pra garota, e eu me vi. Ou seja, ela era eu. Isso me deixou mais assustada ainda, cara. Porque, tipo, você se vê no espelho é uma coisa, mas você se vê morrendo é outra história. Então ela apontou para um balde que estava perto da recepção. E aí ela disse, dentro daquele balde eu me lembro que eu guardei uma faca. Pontuda, mas não é de serra, mas corta bem. Eu me lembro que ela falando pra mim que tava tentando se defender deles, mas não conseguia. Aí ela acabou guardando aquela faca ali pra caso eu precisasse. Aí ela falou pra mim que eu precisava fazer isso tudo. Só que quando eu cheguei no balde, cara, tinha muita nojeira dentro dele. Aí ela despeje tudo no chão. Fecha os olhos, só despeje tudo no chão. Aí eu fiz isso, fechei o olho, despejei tudo no chão. E fiquei tentando, eu botei a minha mão, né, naquela bagaceira. E comecei a procurar a faca. Quando eu achei o cabo, e fui pra frente, mais um pouco pra frente, achei a lâmina. Aí eu peguei. Aí no que eu virei, ela tava meio que já indo embora, né? A vida já tava indo embora dela. Aí eu esperei ela morrer. Mas antes do último suspiro dela, eu me lembro que ela falou, não se preocupe. Eu sei que você tá vendo você mesmo. E porque isso é verdade. Mas é em outra vida. Aí ela acabou falecendo. E nesse momento, né, eu teria que cortar ela, né, abrir o estômago. Eu lembro que eu tava com dó também de fazer isso, mas eu tinha que fazer. Por conta em risco não. É conta em risco, né, porque se eu não fizesse eu ficava ali. E aí eu abri ela e eu lembro que uma parte de um órgão, ele tava inchado, sabe? Como se alguém tivesse abrido, costurado, colocado ali de volta, tipo uma transferência. E aí eu abri e cortei o órgão. Não me lembro que órgão era. Só sei que eu cortei e peguei a chave, sabe? Aí fui direto. No que eu levantei pra correr, olhei pro lado. Nossa senhora, tem um cara com um machado arrastando no chão, cara. E do outro lado, no caso, tinha poças de sangue, sabe? Corpo espalhado, pernas de um lado, cabeça de outro. E eu fui correndo pra porta principal, a saída do hospital. Assim que eu abri a porta, eu lembro que... Sabe quando alguém vai te socorre de um afogamento e faz aquela respiração, né? E você fica meio sem respirando, né? Procurando ar. Foi a mesma coisa quando eu voltei pro meu corpo. Eu procurei ar, consegui, mas eu ainda consegui ouvir o pedido de socorro e ajuda. Eu lembro também que eu tava suando frio. Suor mesmo, suor. No corpo todinho, e eu fui correndo pro quarto da minha mãe. No que eu ia bater a porta, eu voltei pro quarto. Eu disse, não, eu não vou precisar de ninguém pra fazer isso. Eu não vou querer dormir com minha mãe. Aí eu peguei e voltei pro quarto. Eu me lembro de ter dormido, acho, ter dormido umas
5 ou 6 horas da manhã. Demorou muito pra mim voltar a dormir. Cara, foi muito sinistro pra mim ela falar que eu era ela morrendo em outra vida passada. Eu sei que muita gente não vai concordar com isso, mas eu acredito sim que a gente já teve várias vidas passadas e tudo mais e a gente não conhece. Quando acaba conhecendo, acaba se tornando isso, né? Aterrorizante demais pro que a gente tá vendo. Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Prometo que a próxima vai ser bem melhor.